Ensinar é um verdadeiro desafio e o professor em sala de aula se assemelha a um atleta disputando a competição. E assim como nos esportes, dar aula requer muito amor e muita paixão. E foram esses sentimentos que levaram um professor aqui de Feira de Santana a ser qualificado como um dos 20 melhores do país nas Olimpíadas Brasileiras de Matemática para Professores. Todo aluno que começa a prova no nível de vocês já começa a prova com 30 pontos. Então, professor Fábio, me conte de onde você é, se você é daqui de Feira, se você veio do interior e o que lhe motivou, o que lhe inspirou a ser professor. Eu não sou daqui de Feira, eu sou de uma cidade aqui próxima chamada Tanquinho. Nasci na zona rural do município de Tanquinho, um distritozinho chamado São Nicolau. A gente tem um sítio lá bem próximo. Estudar foi uma dificuldade porque a gente não tinha como ir da zona rural até a sede, até que uma vez a prefeitura colocou um caminhão, que era um caminhão, a gente chamava de pau de arara. A partir daí a gente começou a estudar na sede, até o ensino médio lá em Tanquinho, e depois eu vim morar aqui em Feira de Santana. Quem me inspirou a ser professor foi uma aula de um professor de biologia. Ele passou um seminário pra gente sobre genética, e aí eu sempre fui destaque na minha sala em matemática. E aí no de genética tinha umas probabilidades que precisavam ser feitas na hora. E aí quem foi o eleito para poder apresentar as probabilidades? Eu. E eu fui lá muito nervoso, eu sou muito tímido às vezes. E aí eu fui, apresentei super bem, aí todo mundo falou super bem, o professor também. E aí depois desse dia eu acho que eu descobri que da aula de matemática era o caminho. Boa tarde, boa tarde. Eu me sinto muito lisonjeado, primeiro, de estar entre os 20 melhores ali do país nessa competição. A gente já faz o trabalho com Olimpíadas de Matemática há bastante tempo. Na verdade, esse trabalho é um reconhecimento não só meu, mas de colegas da escola, da própria escola, dos alunos que sempre se dedicaram bastante em todas as Olimpíadas que a gente propõe para que eles façam. Então eu acho que é um reconhecimento que vale para mim, obviamente, mas vale muito mais para todo o conjunto, que é a escola, são os professores, a direção e, claro, não poderia faltar aqui os alunos, porque sem eles a gente não conseguiria esses bons resultados. É um orgulho, né? Por ter um pai que está entre os melhores no Brasil, não só em Feira de Santana. Então meio que é uma exceção, ainda mais você tem em casa. Você tem um profissional que está entre os 20 em sua casa. Você tem praticamente o dia todo para lhe ensinar, para lhe treinar, para lhe passar provas, tá ali lhe ensinando, faz isso aqui, errou isso aqui, volta ali, corrige isso não tá certo. Então, meio que vai aprimorando com o tempo. Não é sala de aula que você só tem 2 aulas, em casa você vai ter muito mais tempo. Pra gente é uma honra, né? Fábio é um professor com muita dedicação, muita responsabilidade. Então, assim, pra gente é uma referência e para os nossos alunos também. Então, estar numa escola pública entre os 20 melhores do país, como não se orgulhar, né? Deu pra ver aqui a gente tá no seu escritório, tem algumas medalhas, troféus. Ele tá participando agora na categoria dos professores, ele já está entre os 20 melhores do Brasil, mas você já foi premiado também na OBMEP, na Olimpíada Brasileira de Matemática, e os seus alunos, o resultado dos seus alunos fez com que você alcançasse também alguns troféus, né, alguns títulos. Exatamente. Como professor, fazendo a prova, essa é a primeira que eu ganho, porque também foi a primeira Olimpíada. Mas na OBMEP eu já fui premiado outras vezes como professor premiado, mas na OBMEP a premiação é um pouquinho diferente. A premiação do professor na OBMEP é a partir da premiação dos alunos. Se o seu aluno é premiado, para cada tipo de premiação, para cada tipo de medalha, tem uma pontuação que vai para o professor. Se for medalha de ouro, eu acho que são 10 pontos, medalha de prata tem outra pontuação, até menção honrosa. Junta-se todas as premiações dos alunos, dos seus alunos, e aí os professores que têm as maiores pontuações são os premiados. Eu já fui premiado também na OBMEP por 2 vezes, tanto eu quanto a escola que eu trabalho, que é o Colégio Assis Chateaubriand. É isso aí, o nosso professor Fábio, diferenciado diretamente aqui de Feira de Santana.